Se somos a média das pessoas que a gente convive, o que acontece quando você pega um mestre sábio que tem quase todas as respostas e trata ele como seu amigo, trata ele como um guia? Não necessariamente o que vai definir sua vida ou a forma de você agir, mas sim algo que refina a sua própria essência, refina o que você já carrega dentro de si, o quão poderoso você pode se tornar. Report all preferences from home interface. Will do so. E se você descobrisse uma habilidade secreta que está disponível para todo mundo, só que ninguém usa? Uma habilidade que te coloca na frente de 99% das pessoas, independente da área de atuação, mesmo se você não for inteligente ou se considerar com azar. Essa habilidade pode te transformar em uma máquina, quase que literalmente, ou digamos, metade máquina. Hoje nós vamos falar de como fazer uma verdadeira simbiose com a inteligência artificial e usar ela de forma poderosa em sua vida. Mas antes que você ache que esse vídeo é igual aos outros sobre inteligência artificial, pense de novo. Vamos entender qual que é a relação do Tony Stark com Jarvis, que é uma inteligência artificial. Jarvis é uma inteligência artificial criada por Tony, que o ajuda a ter uma visão mais ampla em diversos momentos, tanto sobre autoconhecimento ou os desafios enfrentados na jornada. Jarvis, por sua vez, se torna uma grande aliada na jornada de Tony, potencializando todas as suas habilidades e auxiliando quando a inteligência de Tony, que não é pouca, é insuficiente para resolver algum problema. E isso é sensacional. O quão burro você é por achar que o ChatGPT é só uma ferramenta para te ajudar a terminar o trabalho de faculdade. Ou talvez perguntar coisas que você tem preguiça de pensar. Existem diversas coisas que você pode usar o ChatGPT e eu nem tô falando de criar imagem ou sites prontos. Estou falando de usar o ChatGPT como um auxiliador que complementa a sua inteligência, que te dá uma sabedoria de acordo com o seu nível de pergunta. Eu estava utilizando tanto essa função que muitas vezes eu estava substituindo conversar com algum colega para conversar com o ChatGPT, porque ele ia responder exatamente o tópico que eu estava perguntando em uma conversa dinâmica. Coisa que talvez se eu conversasse com meu amigo, o conhecimento dele não chegasse, o do ChatGPT chegava e ele agregava mais informações e eu perguntava mais. E assim é uma interação onde eu desabafava conhecimentos, conteúdos, questões que estavam na minha mente e ele respondia com mais informações agregadas que eu nem tinha chegado a pensar. Ou seja, ele pode te entregar ouro se você souber perguntar. E como eu acabei de te explicar, não é só você perguntar, é você ter uma conversa com ele como se fosse o seu amigo, igual o Tony Stark fazia com Jarvis. Por exemplo, eu trabalho com vendas e eu precisava fazer um anúncio que eu não sabia se o Facebook poderia bloquear ou não. Logo, fui conversar com o ChatGPT, dei as informações para ele, ele devolveu respostas, eu devolvi outras, eu pedi ideias e a gente ficou num bate-bola, como se eu tivesse um super mentor que tem uma inteligência muito além do que qualquer outra pessoa poderia ter. No final das contas, ele disse que, apesar da ideia ser sensacional, o anúncio realmente poderia causar um bloqueio, justamente porque feria as políticas de privacidade, que são extremamente restritas no Facebook. E nessa conversa, nesse rolê, ele me deu outra alternativa para usar a minha mesma ideia de uma forma que não causasse bloqueio. Eram ideias brutas que ele me deu, ou seja, tinha que ser lapidada, tinha que ser praticada para ver o que geraria de resultado no Facebook, porém, eram ideias que outras pessoas não conseguiriam me dar, ou eu teria que pagar uma mentoria com alguém que conhece mais a fundo o tráfego pago para poder me dar esse tipo de resposta. E junto nessa trocação de informação, eu fui traçando o plano de como seria feito o anúncio, que se eu fizesse por conta própria e por mais que eu lesse as entrelinhas do Facebook, ainda poderia causar bloqueio por eu ter perdido ou interpretado de maneira não tão certa assim. Pedro Sobral disse que só existem duas certezas na vida. Uma é da morte e a outra é que o Facebook vai te bloquear. E eu quero que você perceba
perceba que eu não usei o ChatGPT de forma passiva e preguiçosa, que é o que a maioria das pessoas usa. Falando, faça, pense por mim, resolva para mim. Eu usei de maneira consciente e eficaz, trazendo uma dinâmica que dificilmente seria pensado apenas pelo robô, justamente porque ele não está inserido no meu contexto de vida e nas minhas necessidades. Então, se eu só pedisse para ele montar algo para mim, provavelmente ele ia para um caminho que não ia dar certo. Eu mesmo, numa conversa com o ChatGPT, eu questionei sobre essa dinâmica de trocação e conversa. Segundo ele, poucas pessoas fazem essa conversa e interação para refinar o próprio conhecimento interior. Então, se você já tem um conhecimento em alguma área, seja na sua faculdade, seja em espiritualidade, desenvolvimento pessoal, e você refina esse conhecimento conversando com o ChatGPT e fazendo boas perguntas, interagindo como se fosse o amigo, como se fosse o Tony Stark junto com o Jarvis, você pode construir uma gama de informação que você não conseguiria sozinho ou com sua rede de networking. E conforme vai passando o tempo e você for ficando bom em perguntas, você vai conseguir extrair mais coisas ainda da inteligência artificial, porque ele só vai entregar o conhecimento de acordo com a sua pergunta. E conforme você vai direcionando a conversa, porque é você que direciona, mais ele vai refinando e te ajudando a refinar as ideias e conhecimentos, para que você tenha mais resultado. É como se ele fosse um mestre calado que sabe de tudo e só responde de acordo com o que você pergunta. E a maioria das pessoas chega no mestre e fala assim: mestre, resolva isso para mim, faça isso para mim, haja dessa maneira para mim, crie isso daqui para mim. Não. Se você cria site, você tem que refinar a sua habilidade de criar site junto com o ChatGPT. É lógico que ele pode criar algo para você ou pode te auxiliar a antecipar coisas que você não precisa mais fazer porque ele consegue fazer por você. Mas você também tem que melhorar de acordo com o processo. Você tem que entender que ele pode trocar ideias e falar assim: ó, esse foi o site que eu criei e esse foi o site que você criou. Que coisas que eu fiz de errado que meu site não ficou tão bom igual o que você fez? Ou que coisas que eu poderia melhorar no meu site que você me indica? Aí ele vai colocando dicas, estratégias, modos de usar, templates, e você vai refinando aquilo que você já sabe fazer. Ou seja, é a simbiose da inteligência artificial junto com o seu conhecimento. É tipo a pessoa que chega no ChatGPT e pergunta: como ficar rico? Aí o ChatGPT vai dar diversas estratégias de como ficar rico. Só que essa pessoa em específico, ela não tem disciplina, ela não acorda cedo, ela não lê um livro, ela não procura melhorar aquilo que ela carrega dentro de si e quer que o ChatGPT mostre o caminho completo para ela ficar rica. Não é assim que funciona. Agora, se você tá na jornada de ser um milionário e você pergunta pro ChatGPT coisas na sua jornada em específica que você tá travado, que você não consegue avançar, em uma conversa com ele, ele pode te dar ideias e insights de como contornar a situação e avançar pro próximo level. É esse que é o rolê. É essa diferença de você usar de forma preguiçosa, como a maioria das pessoas usam, ou usar de uma maneira incrível, que nem o Tony Stark, que ele usa o Jarvis não como uma muleta. Jarvis, vá lá e resolva a coisa pra mim, resolva o problema. Não, ele veste a bagaça da armadura e vai pra treta. E quando ele toma uma pancada, ele pergunta: Jarvis, como é que tá as batidas do meu coração? Ele é o gênio por detrás da inteligência artificial. Ele usa como um auxiliador. Ou seja, não é uma muleta do Tony Stark, apesar de ajudar muito. É um auxiliador, onde o Tony Stark não pode estar, o que o Tony Stark não pode pesquisar, o que o Tony Stark não sabe, ele pergunta pro Jarvis e o Jarvis auxilia, e o Jarvis direciona, e o Jarvis traz ideias e conceitos que, frequentemente, mesmo sendo uma super inteligência, o Tony Stark ainda confronta e nega sugestões. É isso que você tem que fazer. Se você usar o ChatGPT como uma mãe que dá um direcionamento e você aplica exatamente aquilo que ele te fala, provavelmente você vai para a ruína e para o buraco, porque ele não é uma inteligência 100% precisa, até porque nem no contexto de vida que você tá, ele se encontra. Então você tem que usar como um mestre que direciona o caminho, mostra possibilidades, mas é você, amigão,
que toma as decisões. Agora que você vai usar essa ferramenta para te auxiliar em sua sabedoria, em sua jornada de vida, que é a inteligência artificial, eu recomendo que você assista outro vídeo meu, que é sobre a espiritualidade e como ela pode te servir de ferramenta também para você atingir todos os seus objetivos e se tornar a melhor versão de si mesmo. O nome do vídeo é Problema da Espiritualidade, a melhor ferramenta para o poder pessoal. Meu nome é José Adam e eu sou o amigo que te puxa para cima. Obrigado por assistir.